Muito bem, então estamos dando início a mais uma aula do componente de arte, essa trajetória que envolve a arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse percurso, nesse cotidiano que é a arte. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Nós temos aula 14, revisão e avaliação. Então, vamos dar início? Então, meus queridos, nós vamos dar início à nossa revisão, da nossa segunda unidade da aula de arte, onde vários contextos foram apresentados e vocês deram para perceber como a arte ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e ela faz parte. E percebemos também que, para entender a arte, nós precisamos saber um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, de matemática, certo? De economia, para entender o que aqueles artistas, como os artistas pensam, não é verdade? Então, a arte ela envolve essa gama de assuntos, de componentes, que para você conseguir entender realmente o que o artista pensa quando ele expressa seu sentimento através da arte. Assim mesmo somos nós, o que nós conseguimos expressar através da arte. Então, nisso nós falamos sobre uma forma de expressar através da música e falamos sobre várias tendências e estilos musicais. Mas agora nós vamos ver um estilo musical que fez parte da nossa aula. Vamos ver? Então, a Tropicália surgiu em um período de intensas transformações culturais e políticas no Brasil, em meio à ditadura militar. Ela foi influenciada por movimentos internacionais como o pop art e o rock britânico, mas também buscou resgatar e valorizar aspectos da cultura popular brasileira. Não esqueçam que a Tropicália surgiu em um período da ditadura militar. O que é essa ditadura militar? É justamente uma forma de governo, tá? Onde eles comandavam, eles ditavam as regras, como é que teria que ser feito. E a Tropicália foi um movimento de música que trouxe uma linguagem diferenciada, uma linguagem, uma forma diferenciada de expressar, de ser contra o que estava acontecendo naquele momento da história do Brasil. Continuando. O movimento foi impulsionado principalmente pelos músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil, que, junto com artistas como Gal Costa, Tom Zé, os Mutantes, que era um grupo, e o maestro Rogério Duprat, lançaram o álbum Manifesto Tropicália, certo? Em 1968, marcando o início formal do movimento. Então, como surgiu formalmente a Tropicália? Em 1968, justamente o período da ditadura militar. Falando mais um pouquinho sobre esse movimento. O movimento musical Tropicália apresentou uma série de características inovadoras, que o tornaram único na cena cultural brasileira dos anos de 1960. Aqui nós vamos apresentar para vocês umas principais características que fazem parte desse movimento musical. Vamos ver o primeiro? Então, primeiro, fusão de estilos musicais. A Tropicália misturou gêneros tradicionais brasileiros como o samba, a bossa nova, com influência internacional, do rock, do pop psicodélico, jazz e músicas eletrônicas. Essa fusão ajudou a criar um som híbrido e original. Então, a Tropicália ela tem a sua característica própria. Ela pega essa influência, certo? E traz aos modos brasileiros. Ela vai falar de toda uma situação que acontecia no Brasil, mas de uma forma bem agressiva. Agressiva que eu digo na questão das cores, das vestimentas. Aqui nós temos alguns exemplos dos Mutantes, que era esse grupo que fez parte da Tropicália. E aqui Caetano Veloso, ele traz justamente esse colorido um pouco psicodélico. Então, essa característica, que é o experimentalismo, os artistas tropicalistas quebraram regras convencionais, utilizando arranjos ousados, atonais, distorções, efeitos eletrônicos na música e na poesia. Esse espírito de inovação desafiava as normas da música popular. Então,
como nós vimos em algumas aulas de arte, né, e vocês também já devem ter visto, que o experimentalismo não foi só na música. O cubismo, que nós vimos também, quando eles têm dois momentos, né, do cubismo, que ele fala sobre justamente quando ele traz o sintético, certo? Que ele começa a colocar pedaços de madeiras, vidros, para dar sensação tátil no espectador. E isso causou estranheza ao público. E no tropicalismo também não foi diferente. Quando eles começam a usar a poesia concretista, certo? Trazendo para a música, pegando essa influência do jazz, do pop rock, né? Que é o rock popular, e traz para uma realidade brasileira que o Brasil vivia, que era justamente a ditadura militar, onde a censura estava muito presente, certo? Ele causa uma estranheza, mas ao mesmo tempo ele consegue expressar, né, a questão da nacionalidade, a questão da beleza, das praias, mas com um teor, né, de protesto, um teor que vai trazer essa diferença na música. Então, os artistas eles têm essa facilidade, certo, de usar metáforas, falando uma coisa, mas querendo dizer outra, certo? E aí, não só o tropicalista fizeram isso, os artistas do tropicalista, mas nós também tivemos um outro movimento que se envolveu também na questão contra a ditadura militar. Esse movimento que nós vamos ver a seguir, ele foi muito mais acirrado, ele foi muito mais forte e muito mais perseguido pela ditadura militar, que é a música de protesto. Então, a música de protesto no Brasil refere-se ao movimento artístico musical que ganhou força principalmente nas décadas de 1960 e 1970, durante o período da ditadura militar. Qual foi esse período mesmo bem ferrenho da ditadura militar? 1965 a 1985, né? 85 já estava mais frágil, já estava acontecendo toda uma revolução. Essas músicas expressavam crítica ao regime autoritário, à censura, à repressão política, à desigualdade social e às outras questões sociais e econômicas. Olha o que a música de protesto trabalhava, olha o que a música de protesto fazia. Então, quando eu falo que para as pessoas entenderem a arte, entenderem a música, entenderem as artes plásticas, o teatro, também tem que entender um pouco da história, da economia, da geografia, aonde aquele artista criou aquela obra. Então, a música de protesto, qual era o teor? Era a ditadura militar. E o que eles faziam? Essas músicas expressavam crítica ao regime autoritário, à censura, à repressão política, à desigualdade social e às outras questões sociais e econômicas. Ao longo dos anos, a música de protesto se tornou um símbolo de resistência e um veículo para a expressão de demandas populares, certo? Então, a música de protesto ela vai ser como uma bandeira para a população brasileira que se sentia injustiçada com aquele forma de governo que era a ditadura militar. Assim como os tropicalistas e a música tropicalista, a música de protesto também vai ter as suas características, que nós vamos ver agora. Então, algumas características que da música de protesto, nós temos aqui conteúdo político social, certo? As letras tratam de temas como liberdade, democracia, justiça, justiça social, direitos humanos, opressão e desigualdade. Principalmente a questão da opressão. Nesse período da ditadura militar, as pessoas que eram contra, né, ao regime militar, elas eram convidadas a se retirar do Brasil. Isso quando era um artista famoso, mas quando era alguém popular, simplesmente a pessoa sumia. O que acontecia, até hoje, existem muitos mistérios, certo? Então, a opressão nesse período era muito forte. Então, a música de protesto, ela vem trazer essa bandeira a favor da sociedade. O uso de metáforas. Ora, uso de metáforas, né?
Devido à censura, muitos artistas utilizavam metáforas e símbolos para escapar da repressão e vincular suas mensagens de forma velada. É aquela coisa que eu falei para vocês, a metáfora eles utilizavam, eles queriam falar uma coisa, só que tinha censura. A música só era tocada se os militares lhe dessem o aval, certo? E aí, para que eles conseguissem que essa música fosse liberada, eles utilizavam metáfora. Ora, os militares às vezes eram um pouco limitados na inteligência e os artistas sábios, safos e etc. conseguiram driblar, né, essa censura. E aí a metáfora foi muito utilizada, principalmente na música de protesto. E nós já falamos sobre metáforas também, que aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma releitura de uma obra, que é justamente o equilíbrio, a pessoa se equilibrar entre a emoção e a razão. Trazem símbolos para falar sobre essa metáfora, assim como eles utilizavam também a metáfora na música. Então esse símbolo aqui é muito presente, né? É fácil de ser identificado, para alguns sim, para outros não. Então o equilíbrio do homem, o homem enquanto homem, a figura aqui está uma figura masculina, mas isso quer também dizer da feminina, o equilíbrio entre a emoção e a razão. E quais são esses símbolos que estão representados? O coração e o cérebro, certo? Mais uma característica desse período, vamos ver? A censura e repressão. Durante a ditadura militar, muitas músicas foram proibidas e os artistas perseguidos, exilados ou presos. Aquilo que eu falei para vocês, quando eles estavam incomodando muito, se eram muito famosos ou então filhos de pessoas ricas, eles eram convidados a se exilar fora do país, certo? E aí eu trouxe para vocês uma imagem que fala justamente isso, de calar, né? A ditadura militar queria calar o povo estava passando fome, o povo estava sendo torturado, estava acontecendo N coisas, mas eles queriam calar o povo, né? Então aqui essa imagem fala muito bem desse período, representa muito bem esse período. Eu trouxe para vocês um trecho de uma música desse período que é o seguinte. De Chico Buarque, suas músicas como Cálice e Apesar de Você são exemplos emblemáticos de crítica ao regime militar, certo? Aqui nós temos do Geraldo Vandré com a música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, ou então Caminhando, que as pessoas conhecem. Ela se tornou um ícone de protesto contra a repressão militar. Então, Geraldo Vandré foi um dos artistas que sofreu muito, né? Sofreu muito com a ditadura militar. Inclusive, ele ficou até com problemas psicológicos, de tanto quanto ele foi torturado em relação à sua música, que ele fala, para não dizer que não falei de flores. Então, o título já leva, né? E eu conversando com algumas pessoas que passaram por esse período da ditadura militar, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, onde a coisa era muito forte, eles falaram que para escutar essa música, né, do Geraldo Vandré, eles tinham que ir para um porão, se esconder e escutar bem baixinho para que ninguém escutasse. Mas geralmente tinham olheiros, né, que vamos chamar de dedo duro dos militares, que puxavam sacos dos militares e deduravam as pessoas que continuavam escutando essa música. Então eles eram perseguidos, tá bom? E aí eu trouxe para vocês um outro trecho de uma música também que usa justamente metáforas que fala sobre esse período. Vamos ouvir? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte, eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis.
ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo, se for, piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Então, essa música que vocês podem pesquisar, né, para ouvir, né, para não dizer que não falei de Flores, de Geraldo Vandré, Cálice, de Chico Buarque, né, a banda do Chico Buarque também, são músicas que falam justamente da nossa realidade, né? Período da ditadura, Chico Buarque fizeram algumas músicas, e essa música da Legião Urbana que foi declamada, né, Que País é Esse? Será que ela é tão antiga ou ela faz parte da nossa atualidade? Ela pode ser bem atual, quando ele diz que quando nós vendermos, né, a alma dos nossos irmãos indígenas. E aí? Hoje nós estamos vivendo uma realidade climática em todo o mundo e o homem não consegue se conscientizar que ele tem que comungar, né, a mesma fala com a natureza. E quem é que fala isso muito bem? Quem é que consegue viver tão bem com a nossa natureza? Os nossos irmãos indígenas, eles são tão sábios que eles só retiram da natureza o que realmente eles necessitam. E eles conseguem reestruturar, né, fazer que ela cresça novamente. Mas o homem, a ganância do homem está acabando com tudo isso, com toda essa nossa natureza. Quando foi que nós já imaginamos, né, que nós iríamos passar por isso, essa questão climática que está acontecendo em todo o mundo, certo? E dentro desse contexto, a música foi essa arma que os artistas encontraram para falar, para protestar contra tudo isso que estava acontecendo no Brasil. Mas que nós também não podemos olhar somente para o Brasil, nós temos que olhar todo o mundo. O que o mundo está fazendo agora, não com a ditadura militar, mas com o nosso planeta? Será que tem uma música tão atual que fala sobre isso? Reflitam aí sobre essas músicas, a arte que dá essa bandeira, né? Grita assim, olha, o mundo está precisando de ajuda, ok? E aí, falando sobre a questão cultural, sobre música, também existem espaços que são muito especiais que trazem, que utilizam, né, os artistas utilizam esse espaço para representar, para apresentar, para fazer protesto também, através de musicais, através de peças teatrais, através de dança, certo? E aqui no Amazonas não poderia ser diferente. Nós temos um espaço que é um patrimônio nosso, né, que conta toda uma história desde o ciclo da borracha, que é o Teatro Amazonas. Então, o teatro localizado em Manaus é uma das obras mais icônicas da arquitetura brasileira e um símbolo da riqueza e prosperidade do ciclo da borracha no final do século XIX. Sua construção e existência estão diretamente ligadas ao auge econômico da Amazônia, quando Manaus se transformou em uma cidade próspera graças à exportação da borracha. Então, aí nós falamos sobre a questão da construção do Teatro Amazonas, né? Por que ele foi construído? Ora, a história nos conta que, devido aos senhores da borracha, né, eles queriam que tivesse uma casa de espetáculo aqui no Amazonas, nos moldes europeus, para trazer as companhias de espetáculos para eles, porque eles queriam também ter acesso a essa parte da arte, que eram os espetáculos, as óperas e etc. E assim foi construído o Teatro Amazonas, para aquele período. Aí vamos ver um pouquinho mais da história do teatro. A construção se deu em 1884 a 1896.
A ideia de construir o Teatro Amazonas surgiu em 1881, no auge da riqueza gerada pelo ciclo da borracha. Empresários locais e autoridades do estado queriam uma casa de espetáculo que estivesse à altura das grandes cidades europeias. O projeto do teatro foi aprovado em 1884 e sua construção começou no mesmo ano. Assim que foi aprovado, eles já iniciaram a construção do teatro, porque verbas, né? Era período do auge aqui no Amazonas, então o Amazonas, Manaus, era uma cidade mais ricas do Brasil. E o material que foi construído o teatro, vamos ver? O material, certo? Uma parte, tá? Para garantir a grandiosidade da obra, grande parte dos materiais, olha, grande parte, se não quer dizer 100%, né? Grande parte dos materiais usados na construção foi importado da Europa. Por exemplo, o ferro utilizado veio da Inglaterra. Olha só os países que participaram, deram a sua contribuição importando esse material para o Brasil. O ferro veio da Inglaterra, os mármores da Itália e os lustres de cristal foram trazidos da França. Então, Inglaterra, Itália e França tiveram a sua participação. Ah, eles doaram? Não, foi tudo comprado e importado para o Amazonas. Claro que isso envolve toda uma logística de muito tempo, certo? Porque vocês sabem que até hoje o Amazonas tem essa dificuldade, né, na sua logística de transporte. Imagine naquele período, em 1800, né? Como era essa logística para chegar esse material aqui em Manaus. E aí, depois que houve todo esse processo, houve o quê? A inauguração. A inauguração aconteceu, olha a data, 1896. O teatro foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896, com a apresentação da opereta. Olha aí, teve para a inauguração, teve a apresentação de quê? De uma opereta italiana. Qual era o nome da opereta? La Gioconda, tá? De Almicari, tá? Então, a inauguração marcou o ponto alto da era da borracha em Manaus, quando a cidade era uma das mais ricas do Brasil. Lembra que eu já falei isso para vocês? Nesse período, Manaus era uma das cidades mais ricas de Manaus. Principalmente, eu acho que foi uma das primeiras que tiveram luz elétrica. Só para vocês terem uma noção como Manaus era rica. Continuando. Dentro dessas características, para a construção, nós sabemos que o Teatro Amazonas, já falamos sobre isso, que o Teatro Amazonas ele tem uma arquitetura eclética, porque ele envolve vários estilos de arquitetura, então chamamos de eclética. Alguém, uma forma de se vestir, você é eclético, porque tem vários estilos, não é? Se eu gosto musical, eu sou eclético, eu gosto de vários estilos musicais, certo? Então, aqui nós podemos falar sobre a cúpula. Na primeira imagem, em cima, nós podemos ver como ela foi construída. E ela utilizava ferro, tá? Então, foi feita com ferro. E aqui embaixo já tem como ela foi pronta, como ela é até hoje. Então, a cúpula do teatro é uma das suas características mais notáveis. É composta por 36 mil peças de azulejo vitrificados, tá? Eles são vitrificados e coloridos. Foi importado da Alsácia, tá? Na França. Olha aí a França mais uma vez contribuindo. As cores da cúpula representam o quê? Que as cores representam a bandeira do Brasil. Aí mesmo vocês estão vendo a imagem. Então a cúpula, ela tem o verde e o amarelo, feito dessas peças de azulejo, 36 mil peças compõem, né, o revestimento da cúpula do Teatro Amazonas. E ele faz uma homenagem aqui, essa cúpula, à bandeira do Brasil, certo? Então aí o verde e amarelo fazendo essa homenagem ao Brasil, tá? Esse nosso Brasil tão amado aqui na nossa terra do Amazonas, Manaus. Então, finalizamos esse nosso momento da nossa aula.